Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma série Dialogando 2020, acolhimento de crianças e adolescentes em tempos de pandemia. Esta ação é uma ação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, por meio de sua Coordenadoria de Ação Social e Escola de Governo, a EDESP, cujo eu sou diretor, o diretor Davi Campos. Além dessas áreas da Secretaria, também cabe aqui mencionar a parceria do NECA, que é a Associação de Pesquisadores e Formadores na área da criança e do adolescente. Seja bem-vindo a mais esta ação que vai abordar o tema das crianças e adolescentes testados positivos para a Covid-19, desdobramentos e cuidados. Eu quero aqui agradecer à Proteção Social Especial, da Coordenadoria de Ação Social, sob a figura aí do Edson, né, por sempre aí estar confiando no apoio logístico e operacional da escola. Muito obrigado, Proteção Social Especial, muito obrigado, Edson. Também eu quero agradecer aos trabalhadores da EDESP que desenvolveram, né, todo o suporte, inclusive o Igor, que está aí cuidando da infraestrutura tecnológica, o André, que é nosso diretor de planejamento. Bom, eu vou dar aqui algumas dicas para você que está nos assistindo, tá? No primeiro comentário, será colocado um link para a certificação. Então, caso você queira seu certificado, clique nesse link, preencha com todos os seus dados, informações de forma correta, e daqui a 15 dias o certificado chegará até o seu e-mail, na sua caixa de mensagem. A outra coisa é que você também pode fazer suas perguntas, interagir via chat. Por isso é importante que você entre no YouTube com o Gmail, para que nós possamos visualizá-lo ou visualizá-la e para que você também possa fazer seus questionamentos. Muito obrigado, Edson. Eu passo a palavra. Obrigado, Davi. Obrigado a toda a equipe da EDESP pelo apoio, pela colaboração. Nesses últimos 5 meses, temos trabalhado intensamente, né, para ofertar o nosso apoio técnico da equipe da Proteção Social Especial junto aos nossos serviços, né? Aqui de modo bem particular com essas lives que estão ocorrendo em parceria com o NECA, com os serviços da alta complexidade de acolhimento, né, de crianças e adolescentes. A gente também tem recebido a participação de outros profissionais, de outros serviços de acolhimento, como residência inclusiva, LPI, enfim, os profissionais e gestores dos municípios que estão acompanhando, se apropriando, conhecendo boas experiências que ocorrem, não por iniciativa nossa, né, da equipe aqui técnica do Estado, mas pelas muitas e variadas equipes que estão na execução direta desses serviços, que estão no âmbito dos municípios, sendo executado por organizações sociais parceiras. E aqui quero também agradecer a equipe técnica da Proteção Especial, que no começo da pandemia a gente não conhecia esses mecanismos, né, de lives, a gente fazia tudo presencial. A equipe, como a Ana Paula, a Maura Liz, enfim, toda a equipe técnica da Proteção Especial aceitou, topou o desafio, juntamente com a EDESP, de se colocar, né, diante das câmeras, dialogar com os nossos gestores, nossos diretores de DRADs, os técnicos do Estado e do município, para compartilhar esse conhecimento. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, como o Davi já abordou, né, a situação de crianças e adolescentes que vieram a testar positivo, né, com o Covid, o que exige, assim, medidas, estratégias, um atendimento ainda mais qualificado, especializado, para que a gente possa garantir aí o acompanhamento e o tratamento adequado para as crianças e adolescentes, né? Agradeço mais uma vez ao NECA, agradeço aos nossos convidados aqui que vão falar, a Eliane, o Fábio, a Valquíria e a Isaura, vão trazer para a gente aqui experiências de vários lugares, né, do município de Diadema, de São Paulo, enfim, tantas outras experiências que esses nossos convidados vão nos apresentar diante desse foco, né, desse olhar e desse atendimento com crianças e adolescentes que estão com o Covid. Então, bom encontro a todos. Nós seguimos acompanhando no YouTube, como todos os demais convidados. Obrigado. Obrigada, Edson. Obrigada, Davi, aí, pelas palavras. Eu quero dar o bom dia a todos, né, que estão aqui, né? O chat já está... As pessoas já estão entrando, né? Estão se manifestando aí no chat.
Hoje, então, como já foi dito, né, esse daqui é o nosso 7º encontro, né? Crianças e adolescentes testados positivos para o Covid-19, né? O desdobramento e os cuidados, né? Por que a gente trouxe esse tema, né? As crianças e os adolescentes, eles não são um grupo de risco, a rigor, né? Em sua maioria, eles são assintomáticos. No estado de São Paulo, só tivemos um caso de uma adolescente acolhida, confirmado com óbito, devido ao Covid. Então, por que se preocupar, né? Por que trazer esse tema? Porque as crianças não vivem sozinhas no acolhimento. Portanto, estamos conversando aqui sobre uma questão de saúde pública, de responsabilidade pública, de cuidado com os acolhidos, com os trabalhadores e suas famílias. Dados de São Paulo, chama a atenção, dados da cidade de São Paulo, que fizeram um levantamento aí de quantas crianças estavam com Covid, chama a atenção para o risco de as crianças se tornarem um disseminador do vírus silencioso. Então, essa é uma questão. Outro ponto importante, que aí nos faz pensar, será que criança e adolescente também não faz parte do grupo de risco? São os possíveis efeitos em nossos acolhidos, como, por exemplo, a síndrome inflamatória assistêmica, né? Provavelmente aí associada ao Covid, né? Os possíveis casos de reinfecção, né? E é essa a conversa, é esse o pano de fundo que nós vamos, é com esse, na verdade, pano de fundo que nós vamos dialogar sobre as estratégias, as articulações, a prevenção, o cuidado nos serviços de acolhimento para criança e adolescente. É por causa desse cenário, dessas análises, que a gente traz esse tema para a nossa jornada aí de cuidado com as crianças que estão nos serviços de acolhimento. Lembrando que esse é o penúltimo encontro, né, dessa jornada, que são 8 encontros ao todo, dentro de uma ação que é a série Dialogando, que acontece desde 2013, e esse ano, em virtude aí da pandemia, estamos fazendo ela online, né, sempre foi uma ação presencial. Essa jornada ela é focada na proteção integral de crianças e adolescentes vivendo em acolhimento institucional e familiar, sobretudo em tempos de pandemia, e como isso nos impõe a repensar as nossas práticas. Essa jornada ela começou em 10 de junho, com o primeiro encontro que a gente falou de crianças e adolescentes acolhidos e suas famílias. O segundo encontro, a garantia da convivência e reinserção familiar, mesmo nesse contexto. O terceiro encontro, o cuidado no acolhimento e desacolhimento. O quarto, cuidado da rotina do acolhimento, como cuidar das crianças aí na rotina. O cuidado com os trabalhadores do serviço de acolhimento. O sexto encontro foi os desafios e caminhos para o acolhimento de adolescentes e jovens, a construção de uma saída, de um plano de vida qualificado. Né? Então, se vocês percebem o percurso que a gente foi construindo, que a gente tentou construir, pegando todos os aspectos aí que a gente precisou repensar nesse contexto de pandemia, e hoje a gente traz essa questão das crianças aí, grupo de risco, não é grupo de risco, assintomáticas, quais são as sequelas e como que a gente deve manter os cuidados, né, nesse período, a importância de manter os cuidados, a importância de se manter alerta a esse público. Lembrando que os nossos encontros eles foram e são quinzenais e gravados. Para localizar os encontros passados, é só buscar no Google por Série Dialogando 2020 ou acessar o canal YouTube EDESP, onde você também pode acompanhar as ações formativas da EDESP. E ainda você pode acessar o canal TV NECA, onde também você pode acompanhar as outras ações formativas que o NECA aí oferece. O NECA, que é a Associação de Pesquisadores e Formadores na área da criança e do adolescente, parceiro há alguns anos já nos trabalhos, nas ações desenvolvidas no Estado, voltadas ao fortalecimento dos serviços socioassistenciais. E na organização desse evento, a gente conta com as formadoras,
a Alice Bittencourt, Juliana de Tomaso, grandes amigas e formadoras aí do NECA, e a Mauralice Celan, colega aí da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Essa é a equipe organizadora aí de conteúdo, de tudo mais que envolve aí uma live. Eu peço desculpa à minha voz, acho que vocês estão percebendo que ela está sumindo um pouquinho, mas vai dar certo, a gente vai conseguir tocar. Por fim, só algumas orientações. Por favor, no chat, identifique seus municípios. Essa é uma informação importante, já que a gente quer fazer uma roda de conversa aqui, que as pessoas se identifiquem, que as pessoas saibam de onde as pessoas estão falando, na hora de compartilhar, depois tentar procurar a pessoa para trocar ideia. Então, é muito importante que vocês identifiquem o município, qual o equipamento que vocês atuam. Para quem precisa de certificado, como o Davi falou, tem um link aí, o Igor ele vai colocar de vez em quando o link aí para lembrar vocês e dar a oportunidade de quem precisar de certificado preencher o link, aí vocês vão receber por e-mail o certificado. E para nosso bate-papo rolar, é isso que eu estou falando aqui, é importante a participação de vocês no chat. Coloque as perguntas, o que pensa, as discordâncias. Fiquem à vontade para participar, queremos ouvi-los, queremos trocar com vocês. Em nome, então, da Proteção Social Especial, eu agradeço a presença de todos, e das nossas palestrantes aqui, dos nossos trocadores de ideias. A gente quer fazer aqui, a proposta é essa roda de conversa, e que para fazer parte dessa roda de conversa, eu quero apresentar a Eliane Schultz, acho que falei errado, Eliane depois corrige. Ela é psicoterapeuta sistêmica de casal e de família pela PUC. Ela já atuou, né, e ainda atua com gestão de planejamento de políticas públicas sociais. Ela atuou no município de São Paulo, atuou no estado de São Paulo, atuou também no desenvolvimento e gestão de projetos sociais em organizações não governamentais e fundação empresarial. Hoje ela atua como supervisora em projetos sociais, consultora de políticas públicas socioassistenciais e projetos sociais como formadora aí do NECA. O Fábio, outro colaborador aí com a nossa conversa, com a nossa roda de conversa, ele é formado em Direito, especialista no sistema de garantia de direito, formando, está aí estudando, se preparando aí no curso de Serviço Social, atuou em organizações como a Sociedade Santo Mártires, a SAEC, a Caritas, foi conselheiro no Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, e atua hoje, ele vem aqui trocar a experiência como gerente do SAICA, do MBoi Mirim, um serviço aí do município de São Paulo de retaguarda do Covid, dos casos aí confirmados de Covid-19 entre crianças e adolescentes. A Valquíria Batista, o Fábio não falei o sobrenome, Fábio Vicente de Souza. A Valquíria Batista Rocha Longo, ela é assistente social de formação, atualmente ela está como diretora da Proteção Especial na Secretaria de Assistência Social do município de Diadema. A Isaura José Terrace é psicopedagoga, coordenadora da Casa de Acolhimento ABASC do município aí de Diadema. A Isaura chegou a Isaura. Agora nós estamos aqui com todos, né, aqui presentes, já a nossa roda já está composta, então eu vou passar aí a palavra para a Eliane. Eliane, corrija, eu falei seu sobrenome errado, pelo amor de Deus. Pronto. Vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Agradeço ao convite, Ana Paula, Maura Liz, ao convite do SEDES, agradeço ao NECA, minha casa, a Juliana, a Alice e todo o pessoal do NECA que já passou por aqui, parceiros queridos. Prazer estar aqui com Fábio, Valquíria, Isaura. Então, Ana Paula, sim, é singular mesmo, tá? É uma só. E tudo bem, não tem problema.
E vamos lá, vamos começar esse bate-papo, essa roda de conversa, né? Acho que sim, né? Acompanhando aqui essa série desses diálogos, né? Assim, tanta coisa bonita e rica já foi trazida. E pensando, né, nos casos de Covid confirmados, dentro dos serviços de acolhimento, né, e das experiências que foram já, né, que eu participei das discussões até aqui, eu pensei em começar trazendo um pouco das notícias recentes, né, sobre o que aconteceu nesse último final de semana. Das imagens que a gente viu, né, das praias lotadas, não para puxar a orelha de ninguém, culpabilizar ninguém, né, não é isso, mas para lembrar do quanto é desafiante, né, como é difícil essa coisa do fique em casa, né, como é difícil para todos nós, e como, né, daí a gente pode inferir a dificuldade que é para os serviços, né, essa questão do diálogo com as crianças e adolescentes do fica em casa, né? Por que ficar em casa, né? Porque para a gente é difícil, né? Para todo mundo é difícil. E como que se faz, como é que se abre uma discussão? Como é que a gente negocia e dialoga isso com as crianças e com os adolescentes? Que argumentos que a gente usa, né? Quando eles estão lá também questionando, mas você viu, todo mundo foi à praia, por que eu não posso sair, né? Porque eu não posso ver meu namorado, minha namorada, minha família, e as famílias, né? Por que eu não posso ver minhas crianças, meus filhos, né? E aí eu fico me perguntando, e a gente, né, no lugar de educador, será que a gente está convencido também de que é para ficar em casa, né? Como que a gente faz essa reflexão, né? Que reflexão nós temos feito sobre isso? E será que a gente consegue trazer para as crianças e adolescentes essa reflexão, consegue pensar junto com eles as possibilidades de resposta para isso, né? E aí tem, né, os graus os níveis de resposta e de reflexão possíveis de fazer com as diferentes faixas etárias, né? Lembrando que são fases de desenvolvimento diferentes, né? Então, como pensar, né, que para uma criança pequena o futuro pode ser algo muito longe, né? O adolescente é imediatista, ele quer e quer agora, né? O namorado está esperando e é agora. O meu grupo está ali, está saindo. A minha necessidade é agora. Ou eu não estou aguentando ficar mais aqui, isso é agora, né? Isso, quer dizer, assim, para pensar que não tem resposta fácil, né? E me parece que a resposta tem, né? Acho que já fui escutando muitas respostas. Por que não pode sair? Para não ficar doente, né? Que é uma resposta importante. Porque se eu fico doente, isso gera a possibilidade de outras pessoas ficarem doentes. Isso é uma resposta importante. E se mais pessoas ficam doentes, isso vai tendo decorrências sérias, né? Então, a gente está vivendo uma situação ainda grave, que a gente tem uma taxa de 1.000 mortes por dia ainda, né? Quer dizer, a gente chegou no nosso esse nível de 1.000 mortes por dia lá por junho, e a gente está nisso até agora, né? A gente pensava, quando a gente atingiu o pico e não caiu, né? A gente continua nele. Isso é sério, né? Isso nos impede, por exemplo, de pensar que vai chegar um ponto que isso vai diminuir. Quando isso vai acontecer para a gente poder, então, pensar na reabertura das escolas? Teve um dos dialogandos, né, que até alguém fez uma brincadeira. Eu nunca pensei que eu ia ouvir as crianças falando que quer ir para a escola, estou com saudade da escola. Mas as crianças estão realmente com saudade da escola, dos amigos, professores, né, assim, de voltar a circular pelos seus espaços, né? Mas o fato é que enquanto a gente está vivendo nesse estado de coisas, a gente não pode ainda pensar nisso, né? Então, tudo isso, né, são elementos importantes na construção das respostas,
mas que precisa ser com eles, né? Não só a resposta dada, mas ajudá-los a pensar, a refletir sobre isso. Talvez seja um caminho interessante, né? Mais interessante do que você não pode sair de casa porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Mas trazê-los para esse lugar de reflexão, né? Trazê-los para o compartilhamento dessa reflexão ética, né? Da coletividade, né? Desse aspecto que tem um coletivo nessa jornada, nessa decisão, né? De por que ficar em casa, né? E aí que tem um aspecto nisso tudo, né, que são as normativas, né, não é à toa, né, que a gente está lidando com tudo isso, né, nos serviços em especial, por meio de tantas normativas, né, a gente vai pesquisando, tem as normativas da assistência, as normativas da saúde, algumas se complementam, algumas não, acho que de modo geral, todas, né, vão se complementando, se esbarrando, né, estava lembrando daquela normativa a nota técnica 16 da saúde, né, que é uma das normativas que a assistência também conhece, né, porque ela fala de uma condição de saúde, mas que ela diz muito respeito à assistência, porque são as crianças que estão nos serviços da assistência, no serviço de acolhimento, que, se acometida por um quadro daquele, a assistência tem que ter muita agilidade em agir e acionar a saúde, porque é uma situação gravíssima que exige uma intervenção de saúde muito rápida. Então, se a saúde e a assistência não estão atuando em parceria ali, como prevê a portaria 59, né, uma articulação muito bem, com fluxos muito bem definidos ali, isso pode significar um risco mesmo de morte, né, para aquela criança. Porque é aquilo, né, assim, a gente foi se acostumando a pensar que o Covid em criança é uma coisa menor, menos grave, que não tem problema, porque, afinal de contas, criança supera isso rápido, mas a gente tem tantas perguntas sem resposta para essa doença, né, e a gente está vendo que não é bem assim, né? Essa é uma condição de saúde que acomete crianças de poucos meses até aos 19 anos, e que pode acabar em morte, e que está começando a ser pesquisada, tem pouca notificação. No Brasil parece que já tem 71 casos, com 3 mortes notificadas, né? Fora o que ainda não se pôde definir ao certo. E que é muito rápida, ela evolui muito rápida, ela é um quadro de febre que não se resolve com uma medicação que a gente costuma ter em casa, com a dipirona, e que precisa de intervenção médica urgente, né? E que ela está associada, ela pode acontecer no quadro de Covid que está acontecendo, ou pouco depois do período de Covid, parece que ter se acalmado, né? Então, se você tem tudo isso, né, todo esse arcabouço técnico, teórico, legal, né, dizendo que é importante estar atento e orientando o trabalho, né, acho que isso nos mostra o quanto ainda, ou quanto é importante cuidar dos aspectos relacionados à pandemia, né? Primeiro, prevenindo, né? Então, tem toda uma série de orientações definidas, né? E de recursos possibilitados, primeiro, né? Pelas notas que dizem respeito, pelas portarias que dizem respeito, né? A regularização dos recursos, e a portaria 59 também fala disso, né? E depois as orientações mais técnicas, para que se possa ter agilidade e efetividade nas ações tomadas, desde a prevenção,
passando pelo cuidado e pelo tratamento, né? Eu acho que esses 3 aspectos que são de suma importância e que visam garantir a qualidade na atenção dos casos em que se quer, primeiro, evitar que a COVID acometa as nossas crianças e adolescentes dentro do serviço de acolhimento, e se acometer, ou seja, né, se tiver um diagnóstico positivo de COVID, que a criança possa ser bem tratada, que o caso possa ser, a questão de saúde, né, bem tratada, encaminhada, não só de saúde, né, porque a gente sabe que não é só isso, tem todos os aspectos emocionais ligados a isso, tanto do ponto de vista da criança, como de quem cuida dela, né, seja o educador, sejam, né, as outras crianças que estão ali na casa, a família da criança, né, que vai ser informada e vai acompanhar até a distância, né, não vai poder estar próximo, né, outras pessoas, de repente, né, de relação da criança, que possam ter o interesse de saber e acompanhar o desdobramento do quadro de saúde dela, né, e que não haja o espalhamento da doença dentro da casa, né, então, olha quantas situações precisam ser olhadas, cuidadas, né, e ainda tem a questão do educador, como é que é para ele, né? Como é que ele vai se sentir cuidando daquela criança e pensando que ele também vai para casa e ele tem família, ou não, né? Como é que vai ser? Durante o período que ele vai cuidar daquela criança, ele pode se dedicar e ele pode ficar na casa, ou pode ficar, de repente, num lugar dedicado para ele não vai para casa, vai ficar hospedado num hotel, de repente, que essa é uma possibilidade de recurso, até prevista pela portaria 59, mas aí ele vai ficar também longe da família dele, durante esse período, né? São muitas possibilidades, e aí eu até me lembrei da Franciele, lá de Sebastião, né, que sempre foi falando tem possibilidades, e elas têm ônus e bônus, e tudo isso tem que ser pensado o tempo todo, ou seja, muito diálogo, muita reflexão, muita conversa, mas existem muitos recursos possíveis, e muita possibilidade de criar soluções, inovar, né, então acho que tem aí um campo de possibilidades para ser explorado, e eu acho que é isso, né, que vocês também vão contar dentro disso tudo, quais são as criações de vocês nessa seara. Muito obrigada, Ana Paula. Agora é com vocês. Desculpa, eu estava sem som. Obrigada, Eliane. Acho que você traz muitos elementos aí para a gente pensar, né? De como essa pauta ainda está viva, né? Porque eu acho que essa é uma preocupação atual aí, quando a gente já está aí desde abril, né? E agora setembro, entrando em setembro, e a preocupação, e repensando aí o que a gente sabia lá no começo e como que a gente sabe mais agora. E a gente precisa olhar para essas normativas, a gente precisa olhar para as normativas da saúde, né? Essas orientações da saúde, entender, porque é o nosso olhar que está, é a gente que está lá no dia a dia, a gente, vocês, né, aqui, o pessoal dos serviços, que vai conseguir identificar aquele sintoma, aquela situação, e como que ele vai prover esse cuidado, vai saber como essa criança sente. E aí eu queria aproveitar aqui para dizer da importância dos municípios olharem para os seus serviços e organizar aí as suas estratégias, né? E aí a elaboração dos planos de contingenciamento, né? E como os serviços de assistência social devem estar dentro desses planos. E aí eu vou aproveitar aqui para anunciar que no dia 11 vai ter aí uma live para dar as orientações técnicas. Depois eu vou compartilhar aqui sobre como construir um plano de contingenciamento, que é muito importante para os serviços de acolhimento institucional. Os municípios receberam recursos, os municípios têm dinheiro para comprar equipamentos de proteção, os municípios têm dinheiro para comprar os equipamentos de coletivos e individuais,
tem recurso para fazer todas as tratativas necessárias para o cuidado nesse momento. E é nesse plano que precisa estar previsto tudo isso, né? Então, eu vou compartilhar aqui no chat o link dos encontros anteriores e essas normativas, o link dessas normativas que tanto a Eliane citou, como dessa agora da cartilha aí dos planos de contingenciamento. Eu só queria, antes de passar a palavra, passar aqui que nós estamos com o doutor Lélio, que, na verdade, é um grande amigo aí, promotor, Lélio Ferraz, ele está aqui presente, deu um olá. Desculpa, gente, minha voz está péssima. Queria só dar um abraço nele aqui. Nós estamos com o estado do Rio de Janeiro, Amapá, Pernambuco presente. Tem um pessoal aí, os nossos futuros profissionais, estagiária, tem uma estagiária aqui que está assistindo, a gestora do município de Pereira, tem supervisora do Criança Feliz, tem o diretor da escola de Diadema, achei super legal, o consórcio intermunicipal da Estrela do Oeste, além dos CREAS, dos CRAs, vários serviços de acolhimento, o Conselho Municipal de Criança e Adolescente, eu esqueci de anotar qual município, era legal falar, o TJ de Pernambuco está aqui, o Grupo Primavera, além das nossas DRADs, depois eu digo quais são as DRADs que estão presentes, quais os municípios. Mas eu queria passar a palavra aí para o Fábio, que vai contar para a gente. Então, dentro dessa realidade, desse cenário aí posto para a Eliane, o Fábio vai dizer, olha, uma das alternativas, uma das estratégias que São Paulo, o município de São Paulo pensou, é um serviço de retaguarda. E dentro desse serviço, ele vai contar para a gente quais foram os protocolos pensados, quais foram as articulações possíveis aí. Fábio, eu passo a palavra para você. Fechado o microfone, obrigada, Ana Paula. Fábio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eliana, Isaura, Valquíria. É um prazer ter vocês aqui, estar aqui com vocês. Uma boa tarde também a todos os trabalhadores do SUAS, a todos os estudantes e a todos que estão nos assistindo nessa live. Bom, como a Ana Paula falou, meu nome é Fábio, sou gerente do SAICA M Boimirim. SAICA M Boimirim é um SAICA de retaguarda de Covid, né? É um convênio pela Secretaria Municipal de Assistência Social de São Paulo e a Caritas Diocesana de Campo Limpo. Então, nós somos retaguarda do Covid-19, né? São Paulo, diferentemente dos outros municípios, criou um serviço, nós seríamos um serviço perdi o nome aqui, perdão. Nós seríamos um serviço regular, e aí, em março, nós fomos convidados a ser retaguarda de Covid, a organização aceitou, e aí começamos os nossos trabalhos. Inicialmente, um impacto bem grande, né, porque como que um SAICA receberia crianças de outros SAICAs com Covid-19 confirmados? Como que seria isso, né? Como que daria isso nesse momento de crise? Então, os trabalhadores preocupados, a organização preocupada, o CREAS também preocupado, o CREAS de Boimirim, e aí começamos a dialogar com a Secretaria Municipal de Saúde, né, com a Secretaria Municipal de Assistência e organizar fluxos. Então, foi criado vários fluxos, tivemos vários treinamentos com a saúde, de como colocar IPI, como retirar IPI, né, tivemos os IPIs necessários para trabalhar, então, toda a N95, todo o equipamento necessário para trabalhar, e daí começamos nosso trabalho tendo, dentro do nosso SAICA, a saúde. Então, nós tínhamos enfermeiras 24 horas, né, isso ajudou bastante, porque a enfermagem, né, por si só, já dá um outro patamar de trabalho, né, do conhecimento, e tínhamos essa retaguarda da saúde, cujo, quando necessário, nós tínhamos ambulâncias à disposição, quando necessário, para fazer remoção de crianças, então tinha um fluxo bem desenhado, bem organizado. Dentro do trabalho do SAICA, nós criamos várias formas de trabalho socioeducativos. Então, fomos trabalhando como trabalhar, né, com as crianças dentro do SAICA, você todo uniformizado, de máscara, as crianças não reconhecendo você, e aí dizendo,
olha, nós não sabemos quem são vocês, como que vocês são, né? Nós não conseguimos ver a cara de vocês, e aí nós fomos criando estratégias, montando propostas diferentes para isso. Então, foi criado quadros com o rosto de cada profissional, né? Cada criança que passou também, nós fomos criando de que forma que essas crianças vão ficar nesse SAICA há um tempo mais, né? E aí fomos criando estratégias que foram sendo positivas, estratégias que foram dando certo, junto com a saúde, junto com o CREAS, nós fomos criando novas estratégias. Então, de como separar o serviço em uma área que seja limpa, onde os profissionais possam ter o seu respiro, conseguir fazer as suas refeições, o seu descanso, e a zona onde o Covid está positivo ali, onde as crianças estão. Então, diferentemente dos outros SAICAs, as crianças não ficam isoladas nos quartos, elas ficam livres. Então, nós temos a sala, tem um refeitório, temos a quadra. Então, as atividades socioeducativas, elas continuam sendo executadas de uma forma diferenciada, claro, porque você todo paramentado não é a mesma facilidade das atividades serem desenvolvidas, né? E aí fomos reorganizando, realinhando, entramos em um patamar aonde chegamos à lotação da casa máxima, e aí não tem como, porque você não acolhe só adolescentes, você acolhe bebês com Covid também, né? E aí como que vai ser você trabalhar com esses bebês com Covid? De que forma que você vai dar, né, o carinho necessário para a criança, né, esse afeto, como que vai ser dado, e crianças, então eles querem vir, querem abraçar, por mais que você esteja todo paramentado, né, e nesse diálogo, dessas formas, nós fomos tendo alguns trabalhadores que foram pegando o Covid, porque você está dentro do trabalho, dentro da execução, então fica difícil, nesse momento, você não ter Covid. Inclusive, eu fui um dos que fui infectado pelo Covid, né? Então, aí você fica de retaguarda também, você fica isolado e depois retorna às atividades. Graças a Deus, foram todos sintomas leves. Todas as crianças que passaram por aqui também foram assintomáticas, né? Então, foram casos muito mais leves, muito mais fáceis de lidar. O monitoramento, ele era feito a todo momento, então os enfermeiros, junto com a equipe técnica, junto com o CREAS, junto com a retaguarda toda, foi feito a todo momento ali, né, a SMADES, a todo momento preocupada, e qualquer retaguarda que fosse necessária estava à disposição também, e nós conseguimos executar esse trabalho de uma forma diferenciada, né? Então, muito diferente dos outros lugares, outros municípios, nós conseguimos ter esse SAICA de retaguarda. Bom, acho que é basicamente isso, o nosso papo. Então, nós tivemos esse treinamento da saúde, tivemos a Monte Azul, que foi uma organização especialmente da saúde, que esteve conosco, né? Acho que eu consegui dialogar tudo e trazer todos os âmbitos, né? Acho que aí fica um tempo maior para as perguntas e para as dúvidas aí que a galera for tendo. Obrigada, Fábio. Eu acho que o Fábio ele deu aí um cenário, né, geral, aí como que foi organizado, né, e por que um serviço, né? Então, ter uma criança, cuidar, e aí eu acho que a próxima fala vai trazer esse outro lado, né? Cuidar da criança dentro do acolhimento, cuidar da criança dos casos positivos, né, dos casos testados positivos aí para o Covid, num acolhimento próprio para isso e as possibilidades que isso traz, né? Eu acho que ele traz essa questão aí dessa parceria com a saúde e alguns elementos da saúde que a gente não tem esse conhecimento, né? Essa questão da zona limpa, zona suja, como que você faz para organizar um serviço, esse cuidado com a criança, né? Porque está todo mundo mascarado, né? O quanto isso pode ser assustador para a criança e as estratégias que eles foram bolando aí para cuidar, porque o cuidado, né? A gente sempre faz reuniões, né? Então eu vou usar aqui uma frase da Isaura, vou até adiantar, Isaura, que a Isaura ela fala que tem o cuidado da saúde, né? E o cuidado afetivo, né? Eu gostei muito dessa fala que ela fez nas nossas reuniões aí de alinhamento.
Então, aproveitando esse gancho aí, eu quero passar a fala aí para a Valquíria, depois a Isaura fala na sequência, que vai trazer aí a experiência do município aí de Diadema, já como cuidar dentro do acolhimento, né? O acolhimento aí do dia a dia das crianças, dependente da pandemia. Certo, bom, boa tarde a todos e todas. Queria começar aí agradecendo, viu, Ana, você, a Maura aí pelo convite, agradecer a SEDES aí pela oportunidade, né, dizer que é uma honra aí para o município de Diadema estar partilhando a experiência com vocês, viu? Cumprimentar a Eliane, a Isaura, o Fábio, né, e todos que estão participando aí com a gente nessa tarde. Penso que é uma temática aí de grande relevância, né, de muita importância, e aí penso que tem bastante gente aí participando, aí antenado, né, com a gente, para ouvir um pouco essas experiências. Acho que o Fábio trouxe aí muitos desafios, né, Fábio? Uma experiência grande aí, e diferente aí da experiência do município de São Paulo. O município de Diadema, ele tem uma organização diferente, né? A gente tem, na verdade, são 4 unidades de acolhimento, né? Com capacidade para 20 acolhidos em cada uma delas, e a gente tem 3 parcerias, né? É uma outra dimensão, né? Aí mais fácil, talvez, de gerenciar, mas que também traz para a gente alguns desafios, né, aí nesse período. Então, a gente tem aí, são 4 unidades, 3 organizações da sociedade civil, uma delas é a BASC, que está aqui hoje conosco, temos o Lar São José, o Lar Assistencial Mãos Pequenas, são grandes parceiros aqui da Secretaria de Assistência. Eu queria também agradecer ao nosso secretário Riso, né, que deve estar acompanhando e apoia muito aí o nosso trabalho, possibilita a execução, né? E a gente vem aí junto com o secretário, a equipe gestora, construindo aí esses processos de trabalho, como eu já disse anteriormente, né, Ana, aí na nossa reunião de alinhamento também, o município de Diadema, assim como os demais, se viu diante de uma situação nunca vivida, né? Então, a gente não tinha manual, não tinha nota técnica, as orientações foram saindo numa velocidade eficiente, mas com as coisas acontecendo, né? Então, naquele momento, a Secretaria de Assistência e aí a Proteção Especial teve que reorganizar, na verdade, a metodologia de trabalho de todos os serviços. E, especificamente, o serviço de alta complexidade, o SAICA, foi um serviço que não teve interrupção, né? Um serviço que a gente, na verdade, tinha que rever os processos de trabalho e pensar na proteção dos trabalhadores e das crianças e adolescentes acolhidos. A gente optou, então, pela manutenção, né, dessas 4 unidades e tentou, no primeiro momento, reforçar o uso dos EPIs, né? A gente não sabia qual seria a dimensão, né, quando a pandemia foi decretada, então, no mês de março, a gente se preocupou, sem dúvida, no primeiro momento, em reforçar as orientações para os usos de EPI, para o cuidado que os funcionários e as crianças e adolescentes teriam que adotar. As atividades, depois a Isaura deve trazer isso um pouco, né, de forma mais detalhada, mas as atividades externas, principalmente no primeiro momento, elas foram suspensas. Então, para a gente, foi assim, como que redobra a atenção, né, com os funcionários que circulam, né, porque a criança ou adolescente vai ficar resguardada. Junto com isso, foram aparecendo outras questões que a gente foi construindo aí alternativas para lidar, né, crianças que chegam no acolhimento, né, então a gente está falando de uma instituição, né, de uma organização que executa um serviço, mas que pela natureza dele tem que ter toda a característica de uma casa, todo acolhimento de uma casa, um acolhimento afetivo, né? A gente traz um pouco esses desafios porque a gente diz que o isolamento é necessário, que o contato tem que ser restrito, mas a gente está falando de um serviço que a todo momento chegam crianças que são vítimas de violação, crianças fragilizadas que estão saindo do seu convívio,
e que naquele momento, além de todo o medo, né, da pandemia, que é um medo nosso, é um medo, né, dos profissionais, a gente, né, está aprendendo a lidar. Então, como que a gente equilibra esse cuidado e esse acolhimento? Apesar de todos os cuidados e todas as orientações, a gente teve situações, tanto de funcionário quanto de adolescente, que contraiu o Covid, que teve a confirmação aí nesse processo, né? A gente acabou, de alguma forma, convidando a BASC, que é uma das nossas executoras, para estar com a gente nesse momento, porque é a situação mais recente que a gente teve, né, no município, de confirmação, primeiro, suspeita, né, que tudo começa com a suspeita, de uma adolescente que estava aí com sintomas do Covid, e foi uma situação mais recente, mas que talvez a mais madura também, né? Então, assim, de março para cá, a gente já teve uma caminhada, né? Uma caminhada de amadurecimento desse limite entre a proteção e o cuidado, né? E o uso dos EPIs e essa relação que tem que ser afetiva, mas que tem que ser cuidadosa, né? A gente teve uma caminhada porque o serviço de assistência ele foi evidenciado como um serviço essencial, né? Mais do que nunca, assim como a política de saúde, a política de assistência foi colocada num lugar de serviço essencial portanto, a gente foi lutando também para que as condições para os trabalhadores do SUAS, né, seja em qual serviço ele seja executado, que ele tenha as mesmas condições dos demais serviços essenciais. Quando as situações começaram a aparecer de confirmação, e aí a gente teve os desafios diferentes, né, aí do modelo e da experiência partilhada pelo Fábio, algumas delas, como fazer esse isolamento, né, porque a gente começou com criança, com adolescente, na verdade, febril, que a gente precisaria dentro de uma casa, que a gente tem 20 crianças e adolescentes acolhidos, mais os trabalhadores daquela unidade, como administrar esse isolamento, né? Como restringir esse convívio, como fazer essa barreira de proteção. E um outro desafio que foi sendo construído ao longo desse período foi a questão da testagem, né? Já que a política de saúde também tem as normativas, também tem os desafios, também tem as diretrizes, e a política de assistência foi ocupando um lugar dentro dessas diretrizes, né? Aqui no município de Diadema, a gente foi estabelecendo e pensando esses fluxos com a política de saúde, eles foram construídos aí ao longo do tempo. Então, o nosso secretário e a nossa secretária na época de assistência, junto com o secretário de saúde, né, e toda a equipe, foi encontrando caminhos para dar esse suporte para a unidade de acolhimento. A gente chegou, a nossa experiência é mais madura e mais recente com a BASC, depois a Isaura vai contar um pouco mais, mas a gente conseguiu aí, a Secretaria de Assistência e a BASC, fazer a aquisição dos testes. Quando a gente teve aí a suspeita, na verdade, desse adolescente, a gente também já estava com algumas suspeitas de casos de funcionários também que poderiam estar contraindo, e para a gente ter um cenário mais próximo possível, né, do quanto essa equipe estava comprometida, né, com essa questão do Covid ou não, para a gente é determinante para fazer uma condução adequada, né? Se a gente teria que fazer transferência, se teria que fazer isolamento, suspender um pouco, fazer essa gestão de vagas aí, a condução da melhor forma possível. Então, a Secretaria de Assistência e o CREAS, a Vigilância Socioassistencial, fizeram aí um acompanhamento muito próximo, muito acirrado, né, para que tudo desse certo. Aqui, já encaminhando para a finalização da fala, a gente conseguiu fazer a testagem de toda a equipe de profissionais, toda a equipe da BASC foi testada, todas as crianças e adolescentes foram testados, os casos que foram positivados, a gente conseguiu, aí no caso dos funcionários, fazer uma reposição rápida e fazer o afastamento adequado. O adolescente que foi confirmado que foi um caso, a gente conseguiu fazer o isolamento, e hoje a gente está aí num processo um pouco mais, né, menos tenso, né, aí para o cuidado dessa unidade de acolhimento.
Eu acho que, né, o tempo é curtinho, eu acho que por hora eu encerro minha fala, mas fico à disposição. Eu acho que a Isaura teve algum problema, porque ela caiu aqui. Eu estou no WhatsApp tentando Acho que ela está ver. Estou aqui, mas fiquei voltou. em stand-by. Tadinha. Tem um recurso aqui que os palestrantes ficam numa salinha esperando, uma salinha virtual. Sem querer, ela caiu lá. Eu estava no isolamento. Oi? No isolamento. Não, você estava no distanciamento, mas agora você está próximo. Vou passar. Eu acho que por que a gente trouxe uma técnica aí, uma diretora de proteção especial, uma representante do órgão gestor, né? Porque desde do primeiro encontro até agora a gente está falando, o serviço precisa fazer isso, o serviço precisa se organizar, o serviço, mas o órgão gestor precisa apoiar, o órgão gestor precisa articular, o órgão gestor precisa estar junto, precisa saber o diagnóstico da região. Então, a Valquíria aqui representa a responsabilidade de todos os setores aí, né, de proteção social especial, junto aos órgãos gestores, né, de todos os secretários aí, a gente tem secretários aqui presentes, assistindo às nossas lives. Então, eu acho que a gente chama, né, eu acho que pensando nesse percurso, né, fortalecendo os serviços para dialogar com o órgão gestor aí, porque olha o papel importante que ela traz, olha as articulações, a questão das testagens, depois a gente pode detalhar um pouco mais como que foi essas tratativas. E aí, para compor com a fala aí da Valquíria, a Isaura vai contar um pouquinho aí dos cuidados aí, o cuidado afetivo e o cuidado de saúde dentro dos serviços de acolhimento. Abre o microfone, Isaura. Obrigada. Boa tarde. Meus agradecimentos, né, a Ana, Eliane, Valquíria, Fábio, Maura, toda essa equipe. Muito obrigado, EDESP, né, toda a equipe que está aí na nossa retaguarda. E parabéns por essa série, né? Parabéns, estamos aí no 7º encontro. E quanto a gente tem aprendido com tudo isso, né? É um pouquinho do que vocês já disseram até agora. Que caminhar que nós estamos trilhando, onde não existia nada pronto, nós fomos construindo em cima de normativas da Secretaria de Saúde, né? Ninguém sabia como reagir no momento de pandemia com serviço social, né? Com o atendimento. Então, de que lugar que eu falo? Eu falo de uma casa. Nós temos 4 casas, como a Valquíria já falou, no município. Eu falo pela ABASC, né, que é uma das casas de acolhimento no nosso município. Nós estamos ali no Jardim Ruice. E eu atuo no município há muito tempo, né? Eu também sou diretora de escola pública. Então, de repente, nós estávamos com a escola cheia, com as nossas crianças indo para a escola, indo para os equipamentos de saúde, de esporte, de lazer, né? Tudo funcionando. De repente, o mundo parou. E nós tivemos que lidar com essa nova forma de viver, né? Criar barreiras aí, bloqueios, contenção. Para todas as crianças foi dito, vai para casa, né? E os nossos que já moram conosco, que já estão na nossa casa, né? As crianças que precisam dessa casa, como é que a gente faz esse bloqueio? E aí eu até digo assim que a pandemia, ela chegou primeiro na casa através de informação, né? Porque o mundo parou do dia para a noite, né? Em 20/3 ninguém mais sai, ninguém mais se mexe. E ela chegou, essas informações chegou até a casa através de mídia, através de informação. E como estabelecer esse percurso de cuidados, né? Era tudo muito novidade para nós, né? Os técnicos de educação, os técnicos de assistência, toda a equipe técnica da casa, os profissionais, era muita novidade para todo mundo e para as crianças muito amedrontador.
né? As crianças, se para nós que somos adultos já é amedrontador, imaginem para as crianças, né? Então, as informações começaram a chegar e o quadro que nós vemos não é um quadro de que a gente possa brincar, né? Nós vemos quadro de mortes, né? De pessoas tendo as vidas ceifadas e muitos dizendo crianças não são grupo de risco, né? E nós nós estamos lidando com as crianças e nós temos essa preocupação, né? Eles são grupos de risco, sim, eles transmitem, né? Como é que isso chega até a criança? E aí as crianças continuam tentando essa comunicação com o mundo lá fora, porque nós estamos fortalecendo vínculos também com a família que está lá fora. E muitas informações dessas famílias, porque as visitas deixaram de ser presencial. Então, a visita começa a ser online, né? Através de câmera, através de vídeo, eles se comunicam e as famílias começam a trazer. Meu vizinho morreu, né? O tio faleceu. Então, eles começam a viver um luto também dentro da casa. Tudo o que nós tínhamos lá fora agora está dentro da escola, está dentro da casa. Então, a escola está dentro da casa, né? A parceria da casa com os órgãos de educação, com os órgãos de saúde. Então, foi se criando um novo caminhar. Como organizar essa casa, organizar esses trabalhadores, trazendo segurança mesmo, né? O que a gente diz, segurança, e trazendo também tranquilidade. Então, está sendo, né? Não é que foi, acho que muita gente já superou, quando eu digo já foi, muita gente já superou, mas está sendo ainda um grande desafio. Nós tivemos palestras, orientações, nós tivemos aí uma parceria muito boa com a rede, né? Nós temos uma rede de saúde no município, uma UBS, acho que posso citar aqui, UBS de referência nossa é a do Jardim Ruice, que nos atendeu prontamente, né? A nossa secretaria, através da Valquíria, foi a nossa ponte. Então, os sintomas começam a aparecer na casa e essa comunicação não pode falhar, porque até chegarmos a um resultado positivo é um caminhar. Então, tivemos o profissional trabalha, é uma casa, mas é o trabalho dele, ele não mora ali, ele tem a família dele lá fora. Então, ele retorna para a família dele, transporte público. Então, nós não sabemos como tivemos o primeiro caso de um funcionário. Depois, outro. E aí, você faz todas as barreiras de bloqueio. Então, EPI, desde o início, todos os EPIs, álcool gel, tapete na entrada. Tem o dificultador? Sim, porque a criança está ali dentro, né? Ela deita no sofá para assistir TV, todo mundo junto. De repente, ela pega a máscara do coleguinha, né? Hoje que nós estamos discutindo o retorno das escolas, né? O retorno das salas de aula. E, assim, nós vivenciamos isso no dia a dia, dentro das nossas casas, né? Eles pegarem a máscara do coleguinha, quando você vê e fala, essa é mais bonita, essa é mais linda, né? O estar com o capacete de acrílico, isso para eles é impossível, porque ou eles acham muito bonito e quer pôr um na cara do outro, né? No rostinho do outro, ou eles arrancam. Então, existe todo um trabalhar, esse olhar diferente mesmo, né? Para esta casa, para essas crianças. Então, até a Ana me perguntou, como é que vocês detectaram, né, o primeiro caso? O primeiro caso nós detectamos na hora da alimentação, quando uma criança diz, não quero essa comida está ruim. Né? Aí você fala, está ruim, não, está uma delícia. Né? Todo mundo está... O que está acontecendo? Então, o primeiro sintoma dessa criança é perder o paladar. Você substitui a alimentação dele, faz uma coisa que ele gosta e, mesmo assim, continua reclamando. Então, aí, o que a gente começa? O monitoramento da temperatura deles. E aí você percebe que essa criança teve um aumento de temperatura, não perdeu o paladar antes, depois...
Isaura, precisa abrir de novo o microfone. Está aberto? Oi, oi. Tá Oi, ótimo. oi. Essa febre, ela vai por 3 dias. Então, aí a secretaria, né, a gente em contato com a Valquíria, já entramos rapidamente em contato com a UBS e conseguimos, através dessa articulação, fazer a testagem da casa toda, de todos os técnicos, todos os educadores, né, e todas as crianças. Essa articulação teve que ser muito bem amarradinha, porque como é que você deixa as suas crianças... Ai, até volta um minuto. Você deixa as suas crianças saírem para fazer esse exame, você tem o medo também deles saírem, né? O simples fato de sair na rua, eles dizem assim, vou pegar coronavírus? Né? Se eu sair na rua, eu vou pegar coronavírus? Então, tem todo um cuidado emocional aí com eles, né? Esse que testou positivo, quando nós fizemos para comunicar para ele que ele testou positivo, eu tive toda uma preocupação, todo um cuidado. Como é que eu vou dizer para ele que está positivo? O que seria eu receber o resultado positivo agora? Como é que eu vou me sentir? Então, fazer essa empatia mesmo de se colocar no lugar do outro e transitar com isso com mais tranquilidade. Fizemos, diferente do Fábio, o nosso isolamento é dentro da própria casa. Né? Nós tivemos que desocupar um espaço, que era o nosso berçário, para atender as nossas crianças com isolamento. E demorei falar para que ele estava com Covid, porque eu precisava me preparar. Eu imaginava que, contando este cuidado, porque se a gente conta de cara, e se essa febre aumenta, se tem aquela questão emocional, né, que a gente sabe que tem muito dessa sentimento, da questão emocional. Então, é um caminhar. Estamos aí mantendo esses cuidados, mantendo essa prevenção, aprendendo, caminhando muito, né? Então, são barreiras não só físicas que precisamos contra esse vírus, mas também imunidade, barreira emocional, alimentação. Então, é todo um processo. E espero ter contribuído aí. Estamos aí para perguntas, tá bom? Contribuído nessa reflexão. Obrigada, Isaura. Eu acho que a gente pode até... A Isaura, ela traz um elemento que é o acolhimento. Ele precisa de ter informação, ele precisa saber, porque com essa informação ele vai observar essa criança. Observando essa criança, ela vai poder prover os cuidados, e aí o cuidado afetivo e o cuidado de saúde. Eu acho que, se eu pudesse resumir a fala da Isaura, eu acho que é esse percurso, né? Então, é esse fluxo. Qual é o fluxo? Qual é o protocolo interno, né, dos acolhimentos? Conhecer, saber, observar, cuidar. Né? Eu acho que, para a gente começar a entrar aqui, que chegaram algumas perguntas, para a gente só trazer as marcas, né, que cada fala foi deixando aqui, construiu, a Eliane, ela trouxe, olha, a pauta não morreu, precisamos continuar pensando, precisamos continuar cuidando, os casos dentro dos acolhimentos estão aumentando em algumas regiões que deram uma descansada aí, porque precisa ter fôlego, né? Então, eles precisam retomar esse fôlego, porque muitos funcionários começaram a pegar Covid, e aí tinham poucos funcionários para cuidar, para manter a dinâmica da casa, e tudo isso foi virando uma bola de neve aí. Então, a gente tem tido notícias aí de acolhimento com 99% do acolhimento com casos confirmados dentro, né? A gente não sabe mais se o distanciamento é de quem tem o Covid ou de quem não tem o Covid, né? Tinha só 2 adolescentes que precisavam ir para um outro lugar, porque eram os únicos que não estavam com Covid. Então, quem ficaria aí afastado, distanciado, né? Aí a Valquíria traz essa questão da responsabilidade das articulações, e aqui a gente tem uma UBS presente, assistindo aqui a nossa live, a importância, e várias pessoas apontaram a importância da articulação nesse momento, da proximidade com as UBSs, com a saúde, com os hospitais, como
no caso lá do acolhimento do Fábio, que tem a parceria das UBS durante a semana, no final de semana com o SAMU, os hospitais, e aí tem todo um protocolo, tem toda uma logística pactuada aí, né? E o Fábio traz essas questões, né? Essas questões de que é possível ter um acolhimento, mas é possível um acolhimento de retaguarda específico para isso, dependendo do tamanho do município, dependendo do tamanho da demanda do município, mas é possível olhar para essa experiência que o Fábio traz, que até o momento, se alguém tiver uma outra, conhecer esse momento, até o momento é a experiência única aqui de São Paulo, né, do município que se organizou dessa maneira, mas ele tem experiência para levar para dentro dos outros acolhimentos, né, de como poder trabalhar, de como traçar aí as estratégias dentro do acolhimento. O doutor Lélio fez uma pergunta, ele deve estar querendo me matar, que eu odeio que fale que ele é doutor, chame ele de doutor Lélio, né? O Lélio, querido Lélio, ele fez uma pergunta, qual o impacto desse afastamento no caso, fez a pergunta para a Eliane, qual o impacto desse afastamento no caso de fortalecimento da convivência e perda do poder familiar? Opa! Que legal! Nossa, oi, Lélio, tudo bem? Que saudade! Que legal! A gente trabalhou bastante no tempo da Ele super elogiou o Fábio, aí, o Lélio. Ah, que legal! Que bom! O impacto do afastamento no convívio familiar, né? Estou imaginando que é isso, né? Assim, as crianças estão acolhidas, não podem ver a família, ou podem ver, assim, né? Com essa distância do online, né? Sim, é algo difícil, né? Porque a gente vai pensar que uma coisa é um adolescente fazer essa conversa com a família pelo celular, e a outra coisa é uma criança pequena, né? Pensa uma criança com 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos. Isso se prolonga no tempo, ela vai esquecendo, né? Isso tem um risco maior de fragilizar esse vínculo do que um adolescente, um adolescente, uma criança maior, tem uma tolerância maior com relação a sustentar no tempo um vínculo à distância, né? É algo que tem que ser pensado no caso a caso, né? E acho que e trabalhando um pouco ali, né? O que a criança vai manifestando em relação a isso, né? E acho que até a Isaura pode, de repente, contar como é que tem sido as experiências dela, né, com relação a isso. Seria interessante a gente fazer um bate-bola aqui, mas sim, é algo que dá o que pensar, né? Eu penso que isso tem que ser considerado, né? A idade da criança, o que ela manifesta, né? Assim, um pouco como que a família também tá. Eu tenderia a pensar que se a criança está expressando muito sofrimento com isso, precisaria pensar, então, em que outras estratégias, né? Não sei se a Isaura, mesmo o Fábio, aí tiveram algumas experiências aí que pudessem contar e compartilhar para a gente incrementar essa resposta. Isaura, quer compartilhar com a gente? Só complementando um pouquinho, então, assim, em muitos casos, só a câmera, o vídeo, não deu conta. Mas aí também não deu conta porque a família está muito envolvida, querendo ver essa criança. Há um sofrimento aí. Tivemos casos de pais que apareceram no portão. E aí você não vai negar esse direito também, então você fica mediando essa conversa. Ele não pode entrar, existe toda, né, uma barreira. E, geralmente, as crianças, nós estávamos no meio de um processo de fortalecimento de vínculo com alguém da família. Porque, né, é o nosso papel. Então, esse fortalecimento a gente não pode perder. Né? Então, Então, os atendimentos com os psicólogos de forma online. Não podemos parar esses atendimentos, porque pode gerar sofrimento.
né? Nós percebemos que o nível de carência das crianças aumentou muito. O simples fato de você chegar no portão, né? Se você não pedir, esperem, deixa eu higienizar as mãos, né? Eles já querem te abraçar, eles já querem te agarrar. E como propor a rotina dessa casa para que eles não sintam tanto, né? Nós chegamos, inclusive, a uma experiência muito legal, nós fizemos uma festa de aniversário com eles ali dentro. Tinha um aniversário, e nós conseguimos um personagem gigante, todo vestido, o Hulk. Vocês imaginam o tamanho do Hulk? É o tamanho de 3 homens, né? É uma coisa, assim, uma das diretoras, a diretora Ângela aí, se ela estiver nos assistindo, um beijo, nos mandou o Hulk. Vocês imaginam eu abrindo o portão e entrando um personagem enorme. Então, assim, nós estamos o tempo inteiro trazendo estratégias pedagógicas, né, de fortalecimento, de convívio dessa casa, para minimizar essas questões psicológicas, que não são poucas. O sofrimento mesmo do isolamento. O isolamento traz esse sofrimento, esse distanciamento, né? Não o isolamento em si, mas esse distanciamento traz, sim, esse sofrimento, e a gente precisa estar atento. Então, na elaboração dessa rotina, dessa casa, este fator tem que ser considerado o tempo inteiro. Então, todas as ações aí pedagógicas têm que ser consideradas, sim. Eu acho que quando você tem outras estratégias, né, quando você consegue traçar outras estratégias, você consegue cuidar um pouco mais desses vínculos. É claro que fica mais difícil. Eu acho que a gente não pode ser inocente, que sim, provoca uma alteração, provoca uma mudança da dinâmica, e a gente é só na observação e tentando e arriscando. Gente, o momento é de arriscar, o momento é de tentar. Tenham no horizonte os princípios e tentem, e façam. Tem aqui, eu estou com mais 4 perguntas e o tempo está avançando, né? Começa aquela angústia. Uma pergunta aqui é para o Fábio, né, do Conselho Tutelar da cidade de Itapirá. Ele gostaria de saber qual a modalidade do SAICA aí, de retaguarda, e qual o fluxo. O serviço recebe todas as crianças com diagnóstico de outras unidades? Então, boa tarde novamente. O nosso SAICA, SAICA de retaguarda, a modalidade dele é de 0 a 17 anos e 11 meses. Né? A permanência da criança no SAICA, ela fica enquanto houver a transmissão do vírus. Então, ou seja, os 14 dias necessários para não haver mais a transmissão do vírus para outras crianças, adultos, profissionais, eles ficam aqui. E especificamente para o município de São Paulo. Então, atende os SAICAs do município de São Paulo. Tá. Deixa eu ver se pegou todas as questões. E qual é o fluxo? O fluxo? O fluxo, ele a criança foi diagnosticada positivamente, o adolescente, né, o CREAS de origem dessa criança entra em contato com o CREAS nosso regional, encaminha a documentação, e aí a documentação é encaminhada para nós e organizamos a vinda da criança para o nosso SAICA, o acolhimento dela aqui. A Tatiane, ela fez uma pergunta que eu acho que eu vou passar, mas quem quiser comentar a pergunta, fique à vontade. Como agir com adolescentes que realiza reiteradas, eu não gosto dessa para fugas, porque eles não estão presos, né? Então não são fugas, são saídas não autorizadas, porque os danadinhos saem sem avisar, sem autorização. E então essas reiteradas saídas não autorizadas do acolhimento, trazendo risco para os demais. Né? Como teve esses casos aí, Isaura, como que lidar com isso, com essas saídas? Isaura, Valquíria, Isaura, eu. Pode ser, Valquíria também. Isaura pode falar e depois a Valquíria complementa. Não só a retirada, não só a saída, né, como ela disse aí, não autorizada, mas também a chegada de novos acolhidos, né? Necessita aí um cuidado todo especial, porque não sei as outras casas, né, se tiveram esses casos, mas
se ele saiu e teve contato com alguém que possivelmente possa estar contaminado, ele tem que voltar e ficar nesta observação, nesse distanciamento dos outros. Tá? E a chegada, eu sei que é muito difícil, muito mais na chegada. Né? Porque uma criança que já está com você, já é atendida na casa, ela já entende muito mais essas regras, porque já há um combinado com ela. Né? Mas as crianças novas que estão chegando, eu acho que foi aí o maior desafio para nós. Porque a criança chegou, ela teria que ficar numa quarentena até se misturar com as outras? Impossível. Né? Neste momento que ela está chegando tão fragilizada, que ela saiu do local dela, né? Por algum motivo, tem aí todo um histórico porque ela foi acolhida. Né? E num caso de violência, ela chega super fragilizada. E o que ela precisa? Ser acolhida. E como acolher essa criança sem colocar em risco as outras, até que se observe que ela não está contaminada. Então, é todo esse olhar atento mesmo. Eu até digo que é muito mais difícil receber esse novo, porque ele quer um abraço, ele quer um colo, né? Ele precisa entender que ali vai ser a moradia temporária dele, vai ser, né, a residência temporária dele, e explicar tudo isso para uma criança, né? Até a chegada dela, ela pode se negar a se alimentar, não quer ir para o banho, né? Todos os primeiros cuidados que nós precisamos ter para dizer, aqui vai ser seu quartinho, aqui vai ser sua caminha, né? Gente, é muito complicado lidar com isso, porque nós teríamos que, esse que está chegando agora, colocar no lugar, sozinho até descobrir. Só que a intenção não é essa, ele já foi tirado, né, do local de referência. Né? Nós estamos acolhendo. Então, eu acho que da mesma forma... Eu acho que, da mesma forma, essa chegada, né, do novo acolhido, e na hora... E é por isso que o serviço chama acolhimento, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser recebido. Então, o limite dessas distâncias, né, de quando que você vai ter que dar um abraço, e esse adolescente que sai, entender por que a saída dele, por que ele saiu, né, qual foi o motivo, e acolher essa chegada, esse retorno, porque ele volta. E aí, como que a gente acolhe, cuida disso, e entende os motivos? Ele está com saudade da família? Ele está de saco cheio de ficar com aquela criançada toda perturbando a cabeça dele? Então, vamos dar uma volta com esse adolescente na praça, vamos fazer alguma coisa, uma coisa que não tem tanto perigo de contágio, vamos dar uma válvula de escape aí para esse adolescente. Então, antes o que fazer? É primeiro entender, para poder pensar e conversar com ele e traçar com ele, junto com ele, o que pode ser feito. Valquíria, você quer contribuir nessa questão? Só complementando, né, Ana? Penso que essas saídas não autorizadas, elas acabam sendo recorrentes, né? Elas fazem parte aí do processo, principalmente porque envolve adolescentes, né? Eles têm essa necessidade, né, de busca por outros vínculos, outras necessidades, enfim. Penso que, para além da BASC, né, Isaura, a gente acaba tendo essa vivência também por outras instituições que ofertam acolhimento, né? É claro que nesse momento de pandemia, para além de todos os riscos dessas saídas não autorizadas, né, que sempre no retorno requer orientação, requer pactuação, né, para que elas aconteçam dentro de, né, como a gente combina, como a gente acorda dentro de uma família, né? Se você sair, você vai sair, vai ter um combinado, um horário, vai avisar, isso é proteção, né? E como eles não estão privados de liberdade, acho que é isso, né? A gente não tem, muitas vezes, como evitar essas saídas não autorizadas, e a gente só vai poder conseguir interromper esses processos numa construção, né? Depois, num processo aí mais educativo. Nesse período de pandemia, essas saídas tem um agravo, né? Que é um pouco que a Isaura já trouxe,
que é esse retorno, né? Até então, o adolescente estava aqui sob minha proteção, ele saiu, esse convívio pode pôr em risco ele e os demais. Então, de fato, é mais difícil administrar, né? Sempre. Eu só queria, uma coisa que eu acho que tem uma linha comum aí, que é o seguinte, o que faz também, às vezes, esmorecer aquela coisa de, ou levar ao relaxamento, né, assim, porque, em alguma medida, especialmente nesse serviço, tem alguns momentos em que alguma coisa se sobrepõe à necessidade de evitar a todo custo o contato, né, por causa do risco de contaminação. Então, as coisas que vocês mesmos já contaram. Tem uma hora que é um bebê que precisa de um colo, e aí não vai ter jeito. É o colo, e é aquilo que importa naquele momento. Vai ter aquela situação que o que mais importa é aquilo, é a pergunta do Lélio. O que mais importa é a visita. Aquela criança e aquela família precisam se encontrar. E é isso que vai ser importante e é isso que vai precisar. A gente, claro, vai cuidar, vai tentar fazer, minimizando os riscos da forma que for possível. Mas o encontro vai ter que acontecer, apesar dos riscos. E vai ter aquela hora que é isso, o adolescente, ele vai sair. O que a gente vai poder fazer é tentar minimizar os riscos. É a questão da redução de dano que vai entrar em ação, né? Não vai ter jeito. É inevitável, né? Eu lembrei de uma fala do Júlio, né? Que ele falou assim, olha, às vezes a gente toma essa questão da saída do adolescente como uma falha nossa, do educador, né? Alguma coisa que quase é uma questão de honra. Adolescente não pode sair daqui, ou eu não sou um educador, né? Assim, não tem jeito, às vezes ele vai sair por melhor, e eu acho que o melhor jeito mesmo de lidar com isso é o diálogo ali com ele, tentar mesmo falar assim, olha, você saiu, tá, então vamos cuidar da sua chegada, né, já que, e tratar de que, olha, então cuida, vê como é que você vai fazer lá fora, cuide disso, cuide daquilo, o que é possível fazer, né. Eu queria pegar esse gancho, né, desses limites, né, da hora que você chega, na hora que você abraça, mas eu queria puxar. Estou fazendo uma conexão aqui na minha cabeça, não sei se todo mundo vai acompanhar, né? Aquelas coisas doidas, né, que a gente vai pensando. Mas eu queria chamar o Fábio para a conversa, porque tem uma questão aí, né, que é segregação, né, versus separar os positivos, né, o cuidar. Eu queria que o Fábio falasse um pouco dessa questão, né, porque foi uma questão que passou muito pelo seu serviço, né, pelo esse tipo da discussão na hora da implantação desse serviço, né, Fábio? Sim, Ana. É algo bem complexo para nós trabalharmos, né? Porque as crianças já saem de um outro cycle, de um outro local institucionalizado, né? Onde elas já têm um vínculo lá e vêm para o nosso serviço, né? De uma retaguarda para poder passar por um período para retornar. E aí nós não desenhamos com a questão de segregação, de separação dos positivados e não, né? Então nós trabalhamos sempre na perspectiva do adolescente sentir-se em casa, né? Esse foi o impacto maior para nós, a maior dificuldade nossa de como esse adolescente que já vem de um outro cycle, de um outro local institucionalizado, entrar num outro cycle, né? Que ele sabe que ele está doente, que ele está vindo para ficar aquele período, que ele vai retornar para o cycle dele de origem, mas de que forma não perder esses vínculos com o cycle de origem, né, e ele não se sentir segregado, não se sentir separado, né, e aí foi montando estratégias, as atividades socioeducativas foram trabalhando, nós temos um aquário aqui, que cada criança que passou aqui tem um peixinho que representa a criança, tem uma lagosta que representa a criança, então a lagosta tem um nome, João, o peixinho tem o nome Maria, né, e assim por diante, então são vários peixinhos, várias lagostas que representam todas essas crianças e adolescentes que passaram nesse cycle, e para que as outras crianças também que venham entendam que eles também serão representados, estarão ali também. Então, a gente fazemos de uma forma diferente. Não existe regras, não quero comer agora, ótimo, então nós vamos comer daqui a pouco, porque nós entendemos que essas crianças estão passando por um período que não é tão simples, é um período difícil.
foi dormir meia-noite, deu 9 horas, não acordou ainda, acordou às 11, 10, ele acordou, ele vai tomar o café dele, depois ele vai almoçar. Então, a rotina é totalmente diferente de um SAICA regular, vamos dizer assim, né? Que tem as suas rotinas já muito destinadas, olha, horário tal. E a outra parte é como que nós íamos trabalhar, dar continuidade à educação dessa criança nesse SAICA, como que ela vai continuar tendo as suas aulas online aqui, como que isso ia ocorrer. E aí, aos poucos, nós fomos criando também estratégias, né, de como ter esse telefone institucional, que ele chega até lá dentro, ter o computador institucional, que ele vá até lá dentro, que ela consiga ter acesso, estudar, né? Então, foram montando estratégias para que eles não vejam, não entendam a segregação ou a separação. Eu estou doente, eu sou separado dos outros. Não, você está passando por um período, mas que logo mais você estará junto com os outros. Isso é super importante, que os outros SAICAs, né, foram dando para nós devolutivas dessas crianças que criaram vínculos conosco também. Então, isso foi bem bacana, né? E eu acho que essa experiência, ela vale também para o SAICA que está com a criança, né? Porque não é segregar, é um momento de cuidado, é um momento de flexibilizar, é um momento de olhar. Eu acho que a lógica é a mesma, né? Eu acho que é isso que é legal, por isso que eu quis chamar aí o Fábio para essa conversa. Tem uma pergunta aqui, que é se alguns municípios têm plano de contingenciamento em SAICA, né? Se já estão prevendo aí. Eu não sei se Diadema já tem o seu plano de contingenciamento. Ana, a gente, na verdade, assim, as ações e todas as ações e metodologias de enfrentamento, elas foram acontecendo dentro desse processo, né, aí de pandemia. A gente não tem o plano formal, né, inclusive agora com as diretrizes, e a gente sabe que, né, vai ficar mais estreito esse prazo, a gente vai, na verdade, transcrever essas ações para o plano de contingenciamento, né? Mas, de alguma forma, a gente foi construindo essas diretrizes aqui pelo órgão gestor, né? Com muita dificuldade, foi como eu falei no começo, que acho que é a dificuldade dos municípios, de forma geral, né? A situação, ela se deu e a gente foi aprendendo, né, na prática, um pouco, pensando aí a realidade local, a realidade de cada município, como fazer o encaminhamento das situações, né? As diretrizes foram concomitantes, aí, de forma concomitante chegando, mas a gente teve que pôr em prática as ações. Então, teve várias ações que o município realizou de enfrentamento aí à Covid, mas a gente precisa agora transcrever isso para o plano. Então, existem alguns municípios de São Paulo que já têm o plano, eu não sei, porque eu não tomei conhecimento ainda, não li nenhum plano, né? Uma outra equipe dentro da nossa secretaria que está cuidando desses planos. Então, se tem ações específicas, mas se tem acolhimento, tem que ter ações específicas, porque esse plano é para todos os serviços da assistência social. Mas eu acho que essa é uma discussão para a live que vai ser no dia 11, às 14h30. Lá vão ser apresentadas experiências de outros municípios. Ficaram algumas questões com relação à audiência concentrada, se está rolando durante a pandemia. Sim, está rolando as audiências concentradas, precisa continuar trabalhando a questão do retorno aí à família de origem. A pandemia não impede esse trabalho, a pandemia não impede o trabalho para adoção, e aí todos os cuidados que envolvem esses processos de retorno, de ir para adoção, e o contato com a família que vai para adoção. Eu acho que, só para não deixar essa pergunta sem um retorno, e eu acho que vai ficar alguma aqui, porque aí eu acabei me atrapalhando, que eu estava seguindo bonitinho aqui, o roteirinho, e aí eu vou seguir aí a proposta da Eliane, que dá as palavras para a gente poder encerrar aqui. Ana Paula, deixa eu perguntar uma coisa só. Tem pergunta que a gente pode responder por e-mail ou por um contato? Se a pessoa preencher tá. A gente pode, sim, a gente pode mandar, inclusive, para todas as pessoas que preencheram o link, a gente pode responder. Se vocês assumirem esse compromisso, a gente pode isso aqui. Bom. Aí a gente não fica tão preocupada com as perguntas que foram
Porque tem outras perguntas aqui, eu estou olhando, tem outras perguntas. Sim, infelizmente o tempo é curto e a discussão estava muito boa, né? Tem um e-mail aí da EDESP, que o Igor acabou de colocar também, se alguma questão restar aí, se a gente perdeu alguma coisa aqui do chat também, escrevam para a gente, o EDESP passa isso para a gente responde isso coletivamente aqui, Perfeito. com todos os presentes. Nós tivemos aqui 135 pessoas presentes, deixa eu ver quantas DRADs aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 DRADs das nossas 26 DRADs. Não vai dar tempo de eu dizer o nome de todos os municípios, mas eu queria agradecer muito a participação de todas e lembrar que no dia 16 de setembro a gente vai ter a nossa última live, que é sobre o acolhimento familiar, o acolhimento familiar para adolescente. A gente vai trazer uma experiência regionalizada de acolhimento familiar, então a gente vai fazer um jogo aí entre essas duas questões aí, para a gente viu que teve aqui presente um consórcio, né, que é uma experiência regionalizada de atendimento aí no acolhimento, a gente precisa avançar nessas propostas. Aí eu queria que cada um, se quiser, falar alguma coisa para a gente encerrar, e aí a gente encerra o nosso dia aqui. Eliana? Valquíria? Eu já estava me despedindo. Desculpa! Acho que eu falei, assim, em linhas gerais é isso, né? Mas eu acho que, assim, um último reflexão que eu acho que é essa, assim, né? Acho que esse é um momento que é de muito desafio, mas também de muita oportunidade. Acho que é um momento de colocar em marcha aquelas velhas ideias, falar assim, um dia eu quero fazer isso, eu poderia usar nisso, usar aquilo. Tem recurso, tem muitas ideias, muitas experiências, tem muitas possibilidades de troca. Eu acho que também tem muita coisa acontecendo na internet, assim, né? Muitos encontros virtuais. Essa série de Dialogando, ela está bastante rica. Então, quem não teve a oportunidade de ver outros, busque, né? Porque tem coisas muito inspiradoras. Então, inspirem-se. Acho que também, assim, né? A própria situação e o momento está exigindo criar e agir e atuar de formas diferentes, né? Não tem jeito. Eu acho que essa se tem muita dor, muita dificuldade, também tem essa riqueza e essa potencialidade. Então, esse é o lado positivo disso tudo, dessa história. Bom, posso ser a próxima? Pode. Eu queria, então, agradecer em nome do município, da Secretaria de Assistência, dizer que a gente permanece aí à disposição. Acho que foi bem importante aí o debate e sem dúvida, ele daria, né, penso que essa temática daria aí, né, para a gente desenvolver vários módulos de formação e, sem dúvida, a série Dialogando ia, né, aí ter vários outros processos aí de debate, porque ele abre um leque enorme aí de discussão, né, e cada um deles a gente se sente motivado aí para estar falando, né. Penso que, como a Eliane falou, é um momento que requer das equipes, dos profissionais, né, dos municípios, muito mais investimento, muito mais dedicação, rever todos os processos de trabalho, porque os acompanhamentos, eles permanecem, mas, sem dúvida, né, várias estratégias, elas são limitadas, né, então, um acompanhamento coletivo, né, essa questão da visita, né, é um espaço muito rico de avaliação, né, desses vínculos, então, sem dúvida, tem exigido aí das equipes, né, é um desafio muito maior do que o que já foi vivido, né. Mas eu me despeço aqui, agradeço aí a todos pela oportunidade, parabenizo aí pela tarde, viu? Um abraço. Obrigada. Fábio? Bom, agradecer a todos aí pela oportunidade de dialogar aqui com vocês, discutir, né? Agradecer aos nossos amigos aqui do SAICAS da região aqui que fizeram-se presente, né?
a galera aqui, a nossa gestora de parceria, ao nosso CREAS, a todos os trabalhadores aqui de MBoi, a todos os trabalhadores do SUAS, e gostaria de deixar um ditado chinês. Sabemos que o coronavírus nasceu lá, mas gostaria de deixar um ditado chinês. 2 homens vinham caminhando, cada um carregava um pão. Trocaram os pães e cada um foi embora com o pão. Outros 2 homens vinham caminhando, cada um carregava uma ideia. Trocaram as ideias e cada um foi embora com 2 ideias. Eu vejo que a série Dialogando é isso. É ideias sendo trocadas e cada um vai embora com várias ideias. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Obrigada. Isaura? A Isaura acho que deu uma travada. Não, vai. Tá sem som, Isaura? Isaura, tá sem som. Abriu. Depois da fala do... Não abriu? Abriu. Depois da fala do Fábio, fiquei até emocionada. Maravilhosa. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Foi muito bom estar com vocês. Foi um momento muito prazeroso de troca, né, de aprender um pouquinho mais com vocês. Também me coloco à disposição. Em nome da BASC, da nossa presidente, Beranilda Guimarães, meu muito obrigado pelo convite. Valquíria, por confiar, né? Dizer Isaura comigo. Muito obrigada. Ana, foi muito bom. Fábio, Elaine. Estou aqui à disposição. Quero aprender muito mais, né? Não temos ainda como proceder durante uma pandemia, mas estamos construindo e fazer parte dessa história é muito importante para nós. Né? Quantas coisas boas nós temos tirado dessa pandemia? Né? As pessoas estão se olhando mais e que a gente não perca isso de vista. Né? Cuidar uns dos outros. Né? Eu cuidando do meu próximo, eu estou cuidando de mim. Eu cuidando do meu vizinho, eu estou cuidando de mim. Né? Então, essa pandemia mostra muito isso. Precisamos olhar uns aos outros, né? E cuidar uns dos outros. Muito obrigada de coração. Obrigada, gente. Eu agradeço muito as palavras. E eu acho que é isso, né? Eu acho que vamos cuidar da gente, vamos trocar. Eu acho que é isso, vamos compartilhar, porque compartilhar a gente multiplica, né? São ideias, são movimentos aí de cuidado. Eu vou reforçar isso, porque estou muito preocupada com isso. E aí são questões para a gente... Criança não é grupo de risco? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Né? Criança que está em acolhimento não é um grupo prioritário, porque é responsabilidade pública cuidar? Porque ela está sob os nossos cuidados, ela não está na família, e isso já não colocaria ela no contexto aí de público de risco, de público prioritário, num lugar que não é uma residência, que a gente quer que se aproxime de uma residência, mas é um lugar, é uma instituição que circula muitas pessoas. Então, só para a gente terminar com essa ideia, para a gente poder repensar as nossas práticas, e isso que o Fábio falou, multiplicar as ideias aí, juntar as ideias e multiplicar. Obrigada pela presença de todos, desculpa os problemas técnicos, e até a próxima, dia 16 de setembro.